Eu acho que o Paulo Guedes convenceu o Bolsonaro de algo que vai ser muito ruim para ele, que é a ideia de fazer um super ministério da Fazenda. Por que isso é ruim? Porque incorporar no Ministério da Fazenda, como eles estão pensando, o planejamento, a indústria e comércio e mais as atividades de comércio exterior, são 4 num só, né? Desconhece a realidade brasileira. E só faria sentido se você pudesse descartar várias funções desses ministérios, mas não é possível. Você precisaria de uma reforma profunda do Estado. Então, você vai juntar 4 áreas sob o mesmo comando, sem fazer uma depuração. Primeiro ponto, então isso é difícil de administrar. O Ministério da Fazenda já é um gigante hoje, consome 14 horas por dia do ministro, né? Como é que vai botar mais 3 ministérios ali dentro? Segundo, tem um equívoco conceitual. No mundo inteiro, o ministério que elabora o orçamento não é o que executa. Mesmo nos Estados Unidos, o orçamento é feito por um departamento da Presidência da República, e quem executa é a Secretaria do Tesouro. Senão você submete o orçamento à visão de curtíssimo prazo do Ministério da Fazenda, né? Isso é um erro, você tem que ser separado. Segundo lugar, um ministro muito poderoso, né, ele vai ter que ter mais de 24 horas por dia se ele tiver que administrar tudo isso, né? O Ministério da Fazenda é uma peça relevante da intervenção estatal na economia. E a experiência mostra, Amanda, que um ministro muito poderoso, ele tende a criar atritos, sobretudo numa época que ele tem que dizer muitas vezes não. Daqui a pouco ele se sente... Ele se desgasta, Ele se desgasta, ele tende a pensar que ele é mais poderoso do que ele é, né? Será fonte de atrito, e será fonte de atrito com o presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso parece ser receita para o fim do casamento. Eu acho que não sim. É coisa certo? boa. Será uma surpresa se essa combinação de um super-ministro que não considera a realidade brasileira com um presidente que não conhece a economia e vai protestar contra certa medida do ministro, né? E o Paulo Guedes, ultimamente, ele tem mostrado que a falta de experiência dele de lidar com essas questões o está levando a dizer sandices para ser... Ele falou na volta da CPMF, depois parou completamente de participar de eventos e dar entrevistas. Ele fez 2 declarações que mostram a sua inexperiência nesse campo. Ou seja, vai ser muito difícil sair de um... Que declarações? De um homem muito experiente no setor privado para entrar nesse mundo complexo do setor público. Primeira declaração, alguém perguntou para ele, como é que vai aprovar a reforma da Previdência se não vai ter maioria? Disse, muito simples, quem não votar com o governo é expulso. Escuta, isso não existe no Brasil. A fidelidade partidária existia no regime militar. O parlamentar brasileiro, ele não tem nenhum compromisso com diretriz partidária, porque nós não temos partidos programáticos no Brasil. Os partidos brasileiros são, em quase toda sua totalidade, partido fisiológico. Ele aventou aquela possibilidade, né? Se a maioria dos votos de uma bancada for numa determinada direção, então todos os votos da bancada convergiriam daquela maneira. Essa é outra sandice do Paulo, isso não existe. A gente nunca viu isso aqui. Não, isso tinha uma coisa parecida com isso no regime militar, que era o voto de legenda, né? Então, quem votava era o líder da legenda. E isso caiu, porque não podia funcionar assim. O voto de legenda do regime militar, que o Paulo Guedes quer ressuscitar, não existe em nenhum país sério. Isso provavelmente iria exigir modificação legislativa, talvez da Constituição, porque ela viola o princípio, não é, da representação. Então, o senhor está dizendo que essa pouca experiência no setor público e certamente pouca experiência política, ou quase nenhuma experiência política, devem jogar contra o... Eu acho que sim.